E é isso aí, né, pessoal? Dando seguimento aqui, estamos em Foz do Iguaçu, no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária e no 48º Reunião de Pavimentação, né? 48º RAPV. E você que está nos acompanhando aí ao vivo nos canais de comunicação, muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. E a gente vai falar um assunto bem alto aí, né? Bem bacana aí com toda essa galera. Então aqui do meu lado aqui eu tenho o Juliano, da Ingevit. Tudo bem, Juliano? Muito boa tarde. Estou aqui com o engenheiro Assis Arrojo. Boa tarde. Da Prefeitura, é diretor de Conservação de Vias Urbanas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E também aqui com o Marcos Felipe, que é da Secretaria de Serviços Urbanos. Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade aqui. Vamos falar bater um papo super atual e juntamente com um case, né? Isso aí, Juliano? Isso então, mesmo. Compartilha com a gente aí, se apresente, compartilhe com a gente aí essa Bom, pessoal, introdução. Quem não me conhece, meu nome é Juliano Guevara, eu trabalho na Ingevit, que é um fabricante norte-americano, né, de química para pavimentação. E antes mesmo de eu entrar na empresa, há um pouco mais de um ano, o pessoal de Porto Alegre, a prefeitura, já vinha utilizando o asfalto morno. É uma inovação, eles estão fazendo um trabalho diferenciado, né, em relação a outras cidades do Brasil, né? Então, o asfalto morno, para começar, não é uma novidade no Brasil. As concessionárias já usam há pelo menos 10 anos, né? Mas a nível de obras públicas ainda era uma novidade, né? Só antes da gente entrar no detalhe técnico, uma informação. O morno nos Estados Unidos, em questão de 13 anos, ele passou de 4% para 45%. Isso é documentado. Nos Estados Unidos, a ANAPA, né, que é a Associação Nacional de Pavimentação, ela faz uma pesquisa anual com todas as empresas de pavimentação dos Estados Unidos, então são dados reais. Então, esse crescimento, ele deve ter tido umas causas bem, né, o que não faltou foi motivo técnico, financeiro e ambiental, né, para ter esse crescimento. Se teve o crescimento, algo de muito importante tem em torno disso, né? Exatamente. Então, ela traz ganhos técnicos. Aqui no Brasil, no primeiro momento, o morno, ele era usado no período de inverno. Por quê? Porque quando uma mistura asfáltica, ela sai numa temperatura menor, o delta, né, a diferença de temperatura ambiente para a mistura asfáltica, sendo menor, a queda é mais acentuada, é mais leve, né, não é tão acentuada. Se a diferença é muito alta, a queda é mais brusca, né? Então, por questão de janela, se usava no inverno, mas isso aí está sendo desmistificado, né? Está sendo usado com temperaturas não necessariamente apenas no inverno. E Porto Alegre já tem uma boa experiência, né? O Assis e o Marcos vão compartilhar aí as experiências que tiveram com o morno, né? E nós aqui pela Ingevit, pelo menos 10 anos no Brasil, já junto a concessionárias, já era um produto utilizado. Só para quem não conhece o morno ele é um aditivo químico surfactante, ele vai no percentual baixo, ele vai 0,3% por peso de cap, ou seja, 1 tonelada de cap, 3 litros de produto. Então é um percentual baixo que traz inúmeros ganhos. Primeiramente, para quem é dono de usina, baixa temperatura, reduz seus custos, reduz consumo de combustível, mas tem ganhos na aplicação. Na pista, é um produto que agrega lubricidade, você reduz passada de rolo, e a gente documenta tudo isso usando densímetros, né? Fazemos relatório completo. Então, há diversos ganhos e também a questão ambiental, menos consumo de combustível, né? A questão do carbono, redução, né, da pegada de carbono. Então, a gente acredita que o Brasil vai seguir o caminho do resto do mundo, né? E Porto Alegre saiu na frente porque foi primeiro órgão público assim a estar introduzindo isso. Exatamente. Né? Pô, que legal, hein, Assis? Boa tarde, seja bem-vindo. Dá uma explanação da sua atuação lá na prefeitura e conta para nós aí como foi essa decisão de estar trabalhando com asfalto morno no município. Boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade. A gente lá em Porto Alegre, a gente está sempre procurando inovar. Tá? A gente saiu do CAP 5070, foi para o CAP polímero, depois fomos para o asfalto borracha e, por último, agora inovamos com o asfalto morno. No ano passado, em parceria com a empresa que trabalha conosco lá, que é a Plana Terra, a Greca e a Ingevit, a gente começou a utilizar o asfalto morno. Principalmente, como o Juliano falou ali, inicialmente a gente começou a usar como janela de trabalho, porque Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é muito frio no inverno. Então, pelas especificações, a gente só roda a usina acima de 10 graus. Porto Alegre tem dias que a temperatura não chega a 10 graus. Ou chega a 10 graus lá pelas 11 horas, meio-dia. Então isso reduzia muito a nossa janela de trabalho. Certo. Então a gente começou a usar o morno e aí roda a menos de 10 graus, né?
e roda também durante o dia todo, a janela ampliou. Então, a gente começou usando nesse sentido. Agora a gente está partindo para usar contínuo, não só na janela de trabalho, mas também para ganhar um ganho ecológico, ambiental, né, com os funcionários, em tudo. Então, a gente está adquirindo uma nova compra agora, inclusive está em licitação. A gente está comprando aditivo, né, que a gente usa o aditivo morto nas nossas usinas. Porto Alegre tem 2 usinas de asfalto, tá? Então a gente usa na nossa própria produção lá. Então lá em Porto Alegre vocês têm esse ponto positivo, né? A usina é de vocês então, e vocês produzem a própria mistura, certo? Certo. A gente tem uma empresa que trabalha junto, parceria, né? Que opera a usina, mas somos nós que fornecemos o CAP. Tá? Nós fornecemos o CAP, a empresa entra com os aditivos e opera a nossa usina. Então a gente está colocando o aditivo também agora para realmente reduzir a temperatura e ter ganhos ambientais e sociais, né? Então, diminuindo a emissão de carbono. Então de uma alternativa, né, para poder mitigar ali uma dor que tinha, que seriam as janelas de trabalho, está passando a ser algo rotineiro e que será utilizado em todos os horários, né? E já surgiu, refletiu isso aí em questão de produtividade, de avanço dessa utilização? Como está sendo isso aí lá para o município? A gente aumentou muito a nossa produção, né? Inclusive nos últimos 5 anos, aí, nos últimos 2 anos, nós produzimos em Porto Alegre 15 a 18 toneladas de CBUQ ano nas nossas usinas. Nos últimos 2 anos, nós estamos produzindo entre 90 a 100 mil toneladas de asfalto por ano. Então a gente multiplicou por 6 a nossa produção. Por 6, né? Olha só que bacana, hein? E tudo isso pela utilização de uma possibilidade, né? Um material, uma técnica construtiva, né? E você, Marcos, lá na prefeitura, como que você tem associado essa questão toda aí dessa utilização e os benefícios que está trazendo, né, como um todo para toda a população? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com essa seleta mesa aqui, participando do podcast. Eu sou o único advogado aqui da mesa, né? Mas hoje estou como secretário desde 2021, né? Trabalho ali com o engenheiro Assis e com outros competentes engenheiros da parte de pavimentação de Porto Alegre. E a importância de eventos como esse e de assuntos como esse, porque a parte técnica tem que ser olhada com atenção pelos gestores, para que seja liberada as verbas, para que seja dada a oportunidade de poder entregar e transformar tudo isso que se debate aqui em realidade, né? E nossa parte como gestão é fazer com que o cidadão entenda o que isso vai impactar no dia a dia dele. Então isso que o Assis colocou aqui, a gente foi atrás do Morno, conversou com a Ingevit, né? Chamou os engenheiros também, porque não adianta só o diretor entender e os outros não entenderem como isso é importante. E aí Porto Alegre ficava conhecida, por mais que inovou na questão do polímero, do borracha, naquela janela ali do inverno, é muita chuva, tu não produz. E aí quando não tem chuva, é o frio, né? Acima de menos de 10 graus não rodava a usina, então tu ia produzir, como vocês falou, no final da manhã, de tarde, a própria empresa que acaba tendo que produzir para poder receber também ficava insatisfeita. O cidadão então nem se fala. Então aqueles 3 meses, Porto Alegre acabava ficando como a cidade dos buracos, né? Por vezes tinham matérias nisso. Então quando a gente traz o Morno, aplica uma temperatura mais baixa, estende o horário a janela de trabalho, né? A questão da usina, de economia, né? A questão do carbono, a questão de sustentabilidade. Inclusive, usamos, né, na divulgação disso, que outros países fazem isso, a Inglaterra, a França, né, os Estados Unidos. E aí a gente mostrou, um dos vídeos que a gente fez junto com a Ingevit, era o secretário junto com o diretor, às 6 da manhã na usina, com 4 graus, dizendo, olha, isso aqui não acontecia antes, agora está acontecendo. O reflexo disso é que naquele primeiro ano já do uso do asfalto morno, nós batemos o recorde dos últimos 20 anos de produção de asfalto na cidade de Porto Alegre. Coisa então, boa, né? Naquela janela de 3 meses em que eram os piores do município de Porto Alegre, não por questões da equipe, mas por condições climáticas que naquele momento não tinha como aplicar. Então aquela janela ali foi produtiva, né? Inclusive na Assis Brasil, em Juliano conhece ali, uma via importante, a gente aplicou o Morno às 23 horas, 11 horas da noite, né? Então assim, juntou o noturno com o Morno em pleno inverno, né? Então é muito importante, e até a gente ia nas comunidades e aí o pessoal viu o asfalto novo e dizia, esse Morno é bom, né? A gente só quer esse Morno.
Então, tu consegue fazer com que o cidadão entenda a importância de estudos, né, da engenharia para mudar o dia a dia dele, né? Então, isso é importante e se abre novas janelas e também exemplo para outros municípios. Porto Alegre foi a pioneira. Agora a gente está fazendo a licitação, como o Assis comentou, para a gente usar isso com rotina, né? Principalmente a questão dos fumos dos trabalhadores, eu acho que é um ponto muito importante, que cada vez tem que ser melhor observado, né? São colaboradores que estão ali prestando um serviço para a prefeitura e tem que ter um olhar especial, né? Então, a gente que está o dia a dia ali com eles, também sente que esse também é um avanço. Então tem o morno, tem o borracha, agora a gente está tratando também de reciclar ele dentro das nossas usinas. Uma compra que a equipe fez de 2 usinas na cidade, na Zona Norte e na Zona Sul, para melhorar a logística, melhorar a qualidade do asfalto. E hoje que a gestão tem um olhar de que a zeladoria é prioridade, consegue ter investimentos para manter tudo isso funcionando, né? Então, muito importante essa troca de ideias e esse bate-papo aqui, para mim como advogado, mas eu brinco com o Assis que eu já estou quase no 3º semestre de engenharia, porque já tá na cada engenharia, já. 6 meses de secretaria eu vou andando. É legal, a Prefeitura de Porto Alegre está dando um exemplo, né? Estão ouvindo os eventos técnicos, buscando informações, até de certa forma se qualificando. Nós conversamos até a respeito acho que será o segundo passo, né? O uso do fresado, né? Das usinas, né? Então, fica assim, como um exemplo para outras cidades do Brasil fazerem o mesmo. Esse é o trabalho que está sendo feito em Porto Alegre. São os nossos próximos passos agora, né? Utilizar a reciclagem do RAP, do fresado, com o morno. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar fazendo essa aplicação, né, trabalhando sustentavelmente aí. E isso que eu já ia engajar, né, Assis? A gente está num evento totalmente voltado, né, para a parte de pavimentação, para a parte de conservação rodoviária, né? Então a gente tem que entender que o município, as vias públicas, né, também tem que acompanhar todo esse desenvolvimento, né? É importante para vocês, né? Ou qual é a importância de você estar num evento como esse, estar absorvendo outras técnicas? Como que você visualiza isso aí para poder levar para Porto Alegre? A gente está trabalhando agora já na especificação e orçamento, mas já está indo para a licitação, né? A aquisição de equipamentos para adaptar a nossa usina para começar a utilizar o fresado, né? O RAP. Então já fiz o orçamento, já cotou, e esse mês deve estar sendo publicado a licitação. Então a gente está trabalhando para isso, sempre inovando, melhorando, fazendo novas técnicas. E é o futuro, não adianta, a gente tem que trabalhar com sustentabilidade, né? Reutilizar o material fresado, utilizar o morno, o borracha. Então é por aí, o caminho é esse aí, inovar e melhorar sempre. O objetivo, claro, sempre é a qualidade dos pavimentos, né? Melhorar a fluidez, o trânsito com qualidade e com segurança. Quando a gente pega essa cadeia, né, ela é muito grande. Porque a gente tem desde a concepção, né? Quantas pessoas que você tem trabalhando lá na usina. Então você já consegue trabalhar numa temperatura menor. Então você já consegue, assim, ter um benefício para o meio ambiente que você precisa consumir menos combustível. Até o que o Marcos comentou, né? Que o povo lá gostou. Só queremos o morno. O morno ele emite menos fumos, menos fumaça, menos odor, que são voláteis orgânicos sendo queimados em alta temperatura. Então tem essa questão até do conforto da população durante a obra, que realmente é um cheiro desagradável, numa mistura quente, a fumaça. A linha de frente, né, de aplicação, né? Quando a gente tem uma região muito quente, você já tem um asfalto ali, uns 160 graus, você tá numa situação um pouco complicada, né? Então, quando você trabalha com asfalto morno, você acaba tendo uma condição um pouco melhor de trabalho se comparado com 160 graus, né? Então, isso também é fundamental pro meio ambiente, né? Para as pessoas, para quem está trabalhando e para os munícipes, né? Que estão em volta ali, né? E sabe que o fresado, como a gente está produzindo bastante, agora Porto Alegre teve um reforço de 60 milhões em pavimentação, né? Em recapeamento. Isso somado ao que já existe, chega em torno de 100 milhões em investimento anual de asfalto em Porto Alegre, né? Para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, isso é grande, né? E aí o que tu vai fazer com o fresado que está sendo retirado? Então, por isso que entra também essa necessidade de reutilizar ele, né? A questão da própria inovação, né? A gente sempre diz, quem não inova não entrega. Sim. Né? Então, tu tem inovação, tu tem eficiência, tu tem a questão da sustentabilidade, né? E a economia. A gente está estimando aqui economizar por ano, com a reutilização de até 20% do fresado, de 3 a 4 milhões do nosso orçamento. E aí, hoje a gente lá, cidade, o Juliano conhece, Porto Alegre, a Zona Sul e Extremo Sul tem muitas vias não pavimentadas.
E a gente abriu agora uma zonal no extremo sul, que são mais para trola, rolo, trabalhadores, uma contratação específica para lá. O valor disso gira em torno de 3, 4 milhões. Então tu pega, tudo isso que a gente está fazendo agora, a gente vai economizar para usar aqui nesse outro contrato. Né? Fazer então, a realocação dos recursos de forma inteligente, né? Exatamente. Isso é gestão, né? De recursos, tem que estar no meio público, tem que estar no meio privado, a gente tem que pensar sempre dessa forma, né? Pô, que bacana esse bate-papo aqui com vocês. Agradeço aí ao Juliano, né, de estar compartilhando juntamente aí com a Cis, juntamente com o Marcos, essa técnica, né, esse material para essa técnica executiva, essa técnica construtiva, trazer um case aqui de órgão público, né, uma prefeitura que com certeza vai ser de espelho para todos os outros municípios do estado, né, do Rio Grande do Sul, com certeza para outros municípios de todo o Brasil, né, que isso sirva de exemplo aí, que é muito bom isso aí, né, a gente gosta muito dessas questões, né. Sim, e assim até eu queria deixar à disposição, nós da Ingevity, né, aqui o evento está sendo muito bom, a gente teve muito contato com órgãos públicos, DRs, DENIT, nós estamos programando uma série assim, de seminários, palestras técnicas para mostrar cases de obra, explicações técnicas, às vezes o pessoal fica com algumas dúvidas, né, então nós estamos à disposição, né, de quem quiser vir conversar com a gente, já temos uma agenda até o final do ano, vamos viajar bastante pelo Brasil. Que legal, hein, que bacana. E eu que sou do Sul, para mim é até um prazer assim, ver a cidade que eu tô desde 2002, eu fui para Porto Alegre em 2002 fazer a faculdade de engenharia civil, ela está inovando, está caminhando bem nessa questão assim de qualificar a pavimentação, é um prazer especial também ver o trabalho, o belo trabalho que está sendo feito em Porto Alegre. Que bacana, viu? Assis, o que você tem para falar para a gente aí de considerações? O que tem sido esse saldo para você aí, tendo essa alternativa, sendo aí um ponto de referência juntamente com a equipe lá, de tomar essa decisão, como tem sido isso para você? São sempre desafios, né? Mas a nossa equipe lá é muito comprometida, muito unida, equipe boa, competente, então a gente se une os esforços, vence as barreiras e a gente procura sempre melhorar, inovar e produzir com qualidade e com segurança. Show de bola. E você, Marcos, o que você complementa aí para toda essa galera aí que está acompanhando aí do âmbito, né, do direito para poder incorporar essas técnicas de engenharia no órgão público? Eu saúdo, né, canais como esse, que as redes sociais, né, as mídias digitais auxiliam muito na informação e na troca de experiência. Então, eu, por exemplo, quando tem alguma dúvida ali que o pessoal fala da engenharia, eu vou logo buscar na internet para ver o que estão falando, né? E trazer isso para a gestão, né? Eu acho que não é um evento só para os técnicos. Eu acho que os gestores têm que estar inseridos nisso e por isso que eu faço questão de vir, né? Porque se a gestão, se as prefeituras não entenderem que é importante, não ouvirem os técnicos, não vão entregar. Sim. Né? Então, é fazer esse mix, né? Também a gente lida com regras, né? O direito administrativo, a gente tem que seguir ritos para fazer contratações, né? A gente não pode escolher a empresa que a gente quer. Então, o poder público tem essas amarras, só que a gente tem que ter força de vontade, tem que ter técnicos qualificados, né? E tem que ter exemplo para mostrar que dá para entregar. Então, acho que esse é o desafio e vida longa, né, ao canal de vocês, né, e parabéns pelo trabalho, é uma honra estar aqui. A gente agradece, né, de coração aí. Esse é o nosso objetivo, é levar a informação para as pessoas de um outro formato, né, de uma outra forma, para que cada vez mais chegue a mais pessoas, né, então desde o estudante até diretores de empresa aí, de N segmentos, para a gente poder levar de uma forma diferente, viu? Obrigado mesmo aí por compartilhar com vocês aí esse case, né, essa experiência aí, e siga acompanhando a gente aí, tá? Enacor e RAPV também é infra.